Agora sim, voltamos mais uma vez. Deixa eu já convidar aqui o Rafael. Boa, obrigado por estar de volta. Vou dar o serviço de novo aqui para quem não pegou o serviço na outra. Esse é um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. Ali é o Aldir Blanc aqui de Bagé. Aí, Rafa! Salve, Tom. Que maravilha! Estou dando serviço básico aqui, Rafa. É só para dizer que esse é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo, Lei Aldir Blanc, tá? A Lei Aldir Blanc aqui de Bagé, onde eu vou entrevistar alguns bagéenses que começaram a fazer teatro, trabalhar com arte aqui em Bagé e estão espalhados pelo Brasil. No primeiro sábado foi a Helena, lá de Porto Alegre. Agora é nada mais, nada menos que o meu irmão. Sem dúvida, meu irmão Rafael Jacinto, lá de Santa Maria, o nosso doutorando mimoso. E eu queria avisar vocês que hoje, olha, tem surpresa, uma parte do cenário de 20 anos atrás. Eu tenho tanta história com o Rafael que eu acho que tem que ter umas 6 lives para contar tudo. Mas eu vou tentar contar um pouco hoje com o Rafa aqui. Rafa, muito obrigado por aceitar. Estou muito feliz de te ver, irmão. Que saudade, cara. Saudade imensa, Tom. E, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por esse convite para a gente bater esse papo aqui, né? Parabéns também pela aprovação aí do projeto e por conseguir aí nesse momento tão difícil tentar levar esse bate-papo, essa conversa sobre arte, sobre teatro, né? Tentando de alguma maneira aí não deixar de colocar a nossa arte nesse momento de pandemia, de distanciamento que a gente está enfrentando aí todo mundo. Com certeza. Eu acho que o papo contigo, ele é cirúrgico, porque a gente, quando a gente fazia teatro juntos, a gente tinha que ser muito criativo em todos os pontos. E a gente vai contar algumas criatividades que tivemos, eu e tu, tanto da iluminação, até cenário, figurino, as loucuras que a gente passava, até a nossa realidade de agora. Mas, Rafa, eu quero que, para quem está assistindo com a gente aí, Isabelle Cássio, que entrou, obrigado. Lucina Escobar, Ângela Espiagem, uma das maiores atrizes e bailarinas que a gente tem nesse estado. Meu Deus, essa live tá maravilhosa. Andrés, Andreas, olha, bem-vindo, gente. Obrigado para quem tá aí. Carol tá de volta. Já vai botar muita coisa boa. Rafa, primeiro de tudo, eu quero que tu conte para quem tá assistindo aí, como é que é esse lance? Um bagéense, começou a fazer teatro aqui e foi parar lá em Santa Maria e hoje é doutorando. Conta um pouco como é que tu começou aqui em Bagé, como é que foi a tua história no teatro aqui em Bagé. Lembro com muito carinho de tudo que aconteceu aí, e tu faz parte de tudo isso, né? Tu sabe. Então, eu estudava em Bagé na escola Frei Plácido, né? O antigo CACT, e lá pela sexta série eu fui transferido para a escola Justino Quintana, famosa Justino Quintana. E chegando na escola Justino Quintana, tinha já um grupo de teatro conduzido pelo professor Tadeu de Mello, e eu não conhecia teatro, edifício teatral, e nunca tinha assistido uma peça de teatro. Então, chegando na escola, ainda novo, ali na primeira semana, eu lembro que passaram nas salas e que a gente ia se dirigir até o teatro e que ali ia acontecer um espetáculo que tinha sido preparado para a gente. Então, foi o primeiro espetáculo que eu assisti na vida. Espetáculo de escola. Eu não, um espetáculo que veio de fora, para as Ah, escolas. Acontecia muito aí em Bagé, rodava bastante espetáculo de fora, né? hum. Eu não lembro o nome do espetáculo, mas eu sei que ele retratava alguma história assim que se passava, às vezes, numa floresta e, às vezes, em cima de um prédio. E eles convencionavam isso, os atores convencionavam em cena, então eles chegavam na beira da coxia e simulavam estar em cima de um prédio. Então, objetos saíam, objetos entravam, e aquilo me convenceu. Eu acreditei em tudo aquilo que estava acontecendo. Como que está acontecendo isso? Quando acabou o espetáculo, que as turmas se dirigiram para a sala de aula, eu fiquei e subi pela lateral do teatro, assim, para ver o que estava rolando lá em cima. E aí eu entrei ali e percebi que não tinha nada, que era a coxia, que era a parede, que era chão. Os atores ali estavam se desnudando, se desmaquiando. E aí eu disse, cara, eu quero fazer isso aqui. E eu achei aquilo assim tão muito maluco. Eu, né, criança na época ali, saindo da fase da criança. E aí eu descobri, logo depois, fui me ambientando na escola e descobri que tinha
uma oficina de teatro, um curso de teatro, com o Tadeu de Mello. E na ocasião a gente estava montando. Aí eu fui lá, cheguei, já entrei no grupo, e aí é o mesmo grupo que tu participava na época, que a gente estava montando o espetáculo do Negrinho do Pastoreiro. Ah, eu ia falar disso, era uma loucura. O espetáculo que não foi estreado naquele ano, na verdade. Era um elenco muito grande, dividido em 2 turnos. A gente não conhecia o elenco do turno da manhã, não conhecia o elenco do turno da tarde. Era ensaiado separadamente. Depois o Tadeu ia juntar tudo naquela maluquice toda que ele fazia. E ele era muito bom nisso, né? De trabalhar com altos. Nesse espetáculo tinha a cena mais maluca do Negrinho do Pastoreio, que ele queria desmembrar todo o corpo. Não sei se tu lembra dessa doideira dele. Ele queria separar parte por parte do corpo do Negrinho do Pastoreio, fazer subir, depois juntar esse corpo de novo, e aí surgir o ator. Que isso, cara? O cara fuma o quê, meu? Na minha cabeça na época, né? Hoje eu acho o maior barato, querer tentar fazer esse negócio, né? E eu não sei se foi nessa época que ele já preparou o fosso no centro do teatro ali para que pudesse subir essa figura em dado momento e fazer uma entrada ali com a maquinaria cênica e toda. E eu sei que a gente começou a ensaiar bastante essa peça estava até já agendada para um festival em Alegrete, se eu não me engano. Isso. E aconteceu que o Tadeu foi transferido para outra cidade, ou para outro estado, ou outro país, ou outro planeta, porque eu não até hoje para onde foi o Tadeu, porque a gente só recebeu a informação que o Tadeu tinha sido transferido. E o espetáculo ficou ali, desassistido, né? Pelo meio do caminho. Foi engavetado no meio do caminho. E aí a gente já se falava por conta do espetáculo, né? Nós morávamos aí em Bagé, a casa dos meus pais era próxima da casa dos seus pais. A gente começou a se conhecer. E aí eu sei que aquele ano ali acabou, mas a gente foi sempre conversando a respeito de não deixar aquilo parar. E aí a gente teve, então, uma conversa, o Tom tinha rascunhado lá, tinha encontrado um texto, né, de autor desconhecido, e disse, Rafael, eu tenho um texto lá que eu estou trabalhando nele, quem sabe a gente faz alguma coisa, vamos tentar alguma coisa aí. E a gente fez uma reunião, eu lembro que fez uma reunião, e topou embarcar naquela ideia ali, e aquilo foi tomando um corpo tão grande. E isso a gente fazia na escola, a gente conseguiu o espaço da escola para poder trabalhar. Isso era legal, né? Tadeu, então... O diretor emprestava o teatro para a gente ensaiar, para a gente se reunir, né? Não sei se tu lembra que a gente, na nossa loucura, minha e tua, fez uma audição para a entrada do elenco para esse espetáculo. Exato. E tu começou a escrever um pouco mais desse texto, né? Ele começou a aumentar e a gente acabou colocando ele no festival em Dom Pedrito. E para isso a gente precisava de um nome. Para fazer essa inscrição, tinha que ter um nome de grupo, né? Tinha que existir um grupo. Nós não tínhamos um grupo, não tinha um coletivo teatral. A gente trabalhou ali uns 6 meses nessa construção. Entraram várias pessoas, né? Que são desde a época da fundação, que aí o grupo se fundou, né? Aí a gente precisava de um nome. Na época, como tu falou aí, o diretor ajudava muito a gente com o espaço. Ele acabou vindo a falecer, né? Que era o professor Lenide Marques. O Lenide. E aí a gente colocou o nome do grupo em homenagem ao professor diretor do Justino Quintana, Lenide Marques. O Lenide, deixa eu fazer só um parênteses. O Lenide foi um dos diretores mais fantásticos aqui de Bagé. O mais fantástico num nível que era assim, pra você ter ideia, do teatro era isso que o Rafa tá contando. Super apoiava, emprestava o teatro para usar. Imagina, na mão de uma galera de 16 anos, 15 anos de idade. Nós éramos guri cagado. E na área esportiva, quando tinha jogos no ginásio, ele preparava uma torcida organizada e pedia para os alunos descerem para o ginásio para fazer uma bagunça, uma festa, para torcer pelos colegas. Então, tipo, é uma coisa de juntar mesmo aquele grupo da escola para torcer pelos seus alunos ali. E era espetacular, tu tinha torcida da escola junto contigo, tinha o teatro funcionando, e ele estimulava demais o esporte, a cultura com ele. Ele podia não entender, mas ele botava gás no que tu apresentasse para ele, né? E isso é o maior barato. E depois isso não foi tão fácil, os outros diretores não tinham a mesma cabeça, e a gente até tinha grandes discussões com isso, que a cabeça do Lenide Marques era de apoio, sem julgar, vai!
vocês estão botando energia, vocês não estão em lugar errado, vocês estão aqui querendo fazer alguma coisa interessante, bora pra frente. Então o Lenid era muito símbolo disso, assim. O Lenid era um diretor espetacular. Muito, certamente, por isso que a gente acabou colocando o nome do grupo na época, né? Sim. Fazendo uma homenagem para ele, e na verdade a gente precisava do nome para ir para esse festival. Festival. E eu sei que aí nasceu a minha vontade de fazer teatro, foi tudo muito rápido assim, mas eu me apaixonei por isso. Do meu grupo ali de bairro, né? Eu era o único que fazia isso aos finais de semana, e eu comecei a trabalhar cedo com elétrica, lembra, Tom? E Sim. com 16 anos eu já trabalhava durante o dia e durante a semana, e estudava também. E aos finais de semana a gente se reunia ali para fazer, então, aquilo que a gente já tinha descoberto que amava, né? E era essa coisa maluca que não conseguiu sair de mim, eu não consegui sair dela até hoje, aí certamente vai para toda a vida. E aí tu foi para Santa Maria e ficou quanto tempo? Tá quanto tempo aí em Santa Maria, Rafa? O que tu já fez aí? Mestrado, doutorando? Conta um pouco disso. Aí eu vim para Santa Maria, claro, bem depois, porque a gente desenvolveu A gente ficou alguns anos. dois trabalhos, uns quantos trabalhos aí na cidade. A gente fez as pulgas, né? Antes de ir embora. Isso. Aí aquilo ficou uma rotina, né? Então, existia esse coletivo, existiam pessoas que entravam, que saíam. Foi uma época bem forte, assim. Depois eu passei também lá pelo Vladimir e pela Dilce. Conheci uma outra proposta teatral. E só depois que eu vim para aqui para Santa Maria, já faz 11 anos que eu estou aqui. Gosto muito da cidade, fui muito bem recepcionado aqui, até mesmo por todo o movimento artístico que aqui acontece. E eu vim justamente para fazer graduação em teatro. Teve todo um tempo de maturação, não foi assim de uma hora para outra, né? Que eu decidi, eu vou para Santa Maria fazer teatro. Teve toda uma preparação assim até eu conseguir ir para aí, vir para cá, né? E fiz graduação em teatro, segui estudando e sigo estudando até hoje. Vai ser o resto da vida, né, Rafa? É o resto da vida, né? Trabalho com arte aqui, trabalho com teatro, trabalho com escola. E é aquela loucura toda que tu sabe que a vida do artista é no dia a dia, né? Maravilha, Rafa. Rafa, então, para todos eu conto o seguinte, que a gente tem 2 pequenos quadros aqui, um que é perguntas absurdas e outro que são perguntas enviadas por jornalistas e outras perguntas que eu vou recebendo de alguns interessados, pessoas que respondem aos stories, pessoas que me mandam no WhatsApp assim que sabem quem é os entrevistados. Mas vamos trocar uma ideia antes, para falar um pouco daqui, porque tinha esse movimento dentro das escolas, né? Tinha o movimento de Justino Quintana com o Lenid Marques, depois com o Tadeu de Mello e o Lenid Marques. No estadual, a gente conversou com a Helena Sá, tem um professor que faz uma espécie de festival, um professor de literatura que faz sempre um festival com apresentações de espetáculos, fazia, né, aqui em Bagé. Então tinha esses 2 movimentos funcionando bastante aqui em Bagé que acabaram. E depois também tinha o Centro de Desenvolvimento de Cultura lá na Odessa Macedo com o Vladimir Aguzzi. Então, pro tamanho de Bagé, é uma espécie de efervescência. As pessoas produziam isso, não para temporadas profissionais, mas para temporadas escolares, e até recebiam públicos e os alunos iam assistir. Isso é espetacular, coisa que não existe mais aqui em Bagé. Não existe mais. Eu vou até pular a etapa, porque essa pergunta era mais para frente, mas eu vou te fazer essa pergunta. Conversei com a Tati. Uma das coisas que me preocupa bastante, e me preocupa até hoje, vai me preocupar o resto da vida, é de como, hoje, século XXI, 2021, a gente está aí com 1000 tecnologias e 1000 abordagens sobre o teatro. Como é que a gente faz? O que tu acha que a gente pode fazer? Ou como é que a gente pode levar o teatro para mais pessoas? Porque Porto Alegre, por exemplo, o teatro, de certa forma, ele está distante das pessoas, o grande público não vai ao teatro. E em São Paulo existem iniciativas de centros culturais dentro de comunidades, dentro de bairros mais simples, e 30 e poucos SESCs e várias instituições que acabam movimentando e alimentando isso. Para a gente, para ti que trabalha em Santa Maria e para a galera que é do interior, que iniciativas tu acha que a gente poderia buscar ou até brigar com alguns nossos políticos para que o teatro chegue nas pessoas?
Porque a concorrência hoje é totalmente desleal, né, Rafa? O Netflix e a Amazon aí a R$ 8, R$ 20 por mês. Enfim, mil atrativos as pessoas ficarem em casa e não irem ao teatro. Mas como é que tu vê esse cenário? E o que que tu acha que a gente pode fazer de bacana? Eu acho que esse cenário ele não mudou muito ao longo do tempo, nos últimos tempos, vamos dizer assim, Tom. E é difícil essa cultura de formação de público, né? É algo bastante complexo e isso é a longo prazo. E, ao meu ver, assim, isso precisa começar na escola. Como tu mesmo disse que tinha esse movimento grande aí em Bagé e realmente tinha. A gente também não pode deixar de falar da Elizabeth Salgado, que tinha uma proposta Ah, é verdade, bacana, verdade. mais voltada para a sala de aula e para esse público infantil. Mas realmente, diante de tantas tecnologias, como tu mesmo colocou, é difícil essa competição e existem em algumas cidades mais, outras menos, essa cultura também dos projetos que fomentam essa inserção da cultura, da arte, do teatro especificamente em comunidades, né? E nas escolas de difícil acesso, por exemplo, pelo teatro, mas ainda é pouco. Sim. Ainda é muito pouco, e isso precisa começar, Tom, na escola mesmo. É realmente criar uma cultura dentro da criança, para que ela consiga pedir para o pai, por exemplo, da mesma forma que ela pede para ir ao cinema, que ela possa pedir para ir ao teatro, sabe? E a gente Para ir não ao está nem museu, falando uma exposição de artística, né? exato, exatamente. E para isso que é muito importante o educador artista dentro da escola e essa linguagem muito recentemente se transformou enquanto propriamente dito linguagem dentro da sala de aula, porque antes a gente tinha na escola o professor de arte como aquele que como uma ferramenta de auxílio para outros componentes curriculares, né? Então, é muito recente esse profissional formado ou em teatro, ou em dança, ou em música, ou em artes visuais, que possa fomentar, como tu disse, o trabalho artístico e a proposta de formação de público. Só que a gente sabe que é complicado, é difícil, é a longo prazo, veio a pandemia e a gente precisou se reinventar. Acredito eu que quando a gente retomar com relação à formação de público, estaremos dando um passo para trás com relação ao espaço físico, edifício teatral, né? A gente sabe que, até a Tati estava falando, e também vendo por um lado positivo, é o momento que a gente tem acesso aos trabalhos, às vezes de outra cidade, né, de outro país, bem bacana nesse momento que a gente está conseguindo ter acesso. Mas a gente sabe que a gente está conseguindo ter acesso a um material que precisou ser desdobrado. A gente precisou pegar um espetáculo, às vezes, que estava pronto e tentar transformar numa live, num audiovisual. Aí muda Né? até muda a linguagem completamente, né? Totalmente, busca recursos do cinema, do audiovisual, e às vezes a qualidade pode cair, obviamente, porque não é da nossa alçada, não é do teatro esse manuseio, né? Então, já existe essa linguagem há muito tempo, já existe o audiovisual, já existe o cinema que está aí, e a gente tentou buscar e está tentando recursos nessas outras linguagens para conseguir dar conta de, nesse momento, levar uma live, levar uma conversa aqui, como tu está propondo, através do edital, transformar um espetáculo ali numa proposta que possa ser transformado em audiovisual, enfim. Maravilha, eu também Então, acho que é por aí. Acho que é pelas escolas mesmo, e a gente vai ter esse. Até uma pergunta do Emanuel, que o Emanuel Miller, tá? Ele te mandou uma pergunta, na verdade, para todos, e acho que eu não fiz para Tati, vou fazer para ti. Eu vou te ler a pergunta do Emanuel, eu acho que vai muito ao encontro disso que tu está falando da pandemia. Vocês, artistas, dependem para manter suas atividades da presença do público e, claro, da renda dos espetáculos. Como é que vocês avaliam a possibilidade de que o impacto econômico na vida das famílias acabe elitizando o espetáculo, freando o acesso das famílias de baixa renda e propostas culturais? Eu acho que a gente já vive esse cenário antes da pandemia, a gente já vivia, vai só se agravar, né, Rafa? O que tu acha? exato, elitizando mais ainda. Mais ainda. Né? Mas a gente está falando ainda de uma questão daquele que tem acesso ao teatro. Sim. A gente está falando daquele público que tem acesso e com esse tempo que a gente ficou sem
sem poder ir ao teatro, essa cultura se transforma também. Uhum. Entende? Então, ao meu ver, quando a gente tiver essa retomada, vai ser difícil. Esse público vai ter que ser dispersado, talvez, um pouco. Entende? Porque e aqui a gente batalha por essa cultura de público e estava até bacana aqui em Santa Maria, sabe? De ir ao teatro. Tem escola de teatro aqui que ajuda também a formar público, né? Então, isso que eu ia Mas te essa perguntar. retomada vai ser bem delicada. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é a realidade do teatro aí em Santa Maria? A galera tá aqui assistindo essa live e pensa, tá meio do interior, vou ir para Santa Maria, talvez fazer o FSM, talvez procurar um curso técnico. Como é que é a realidade do teatro para quem quer fazer e para quem quer viver do teatro aí em Santa Maria? É possível, Rafa? Conta pra gente aí. É possível aqui, aí em Bagé, em qualquer lugar, eu acredito que é possível sim viver da arte, viver do teatro. A gente precisa trabalhar, né? Assim como todas as áreas, talvez na nossa área mais ainda, mas é aquela coisa que eu sempre digo, você pode se formar em medicina e talvez trabalhar ali num concurso municipal com um teto salarial específico, ou você pode seguir estudando, comprar equipamento, se especializar lá no cirurgião, sabe? E aí, então, ou seja, você precisa seguir trabalhando. A cena aqui, a gente tem Santa Maria intitulada como cidade de cultura, tá? Eu acho que ainda estamos muito aquém desse título, sabe? Precisaria muito da cena artística ainda para a gente chegar na cidade de cultura aqui. Entretanto, a cena artística aqui é bacana, tanto na música, nas artes visuais, no teatro. Tem a universidade aqui que tem 2 cursos de teatro, né? Licenciatura em teatro, sai habilitado para poder exercer atividade de professor artista no ensino básico. E também tem o bacharelado em artes cênicas, e aí você pode optar pela formação em interpretação teatral ou direção teatral. Tem vários grupos profissionais aqui na cidade. Tem temporadas fixas aí, Rafa? Bem menos que Porto Alegre já, Tom. A gente não consegue deixar um espetáculo em cartaz assim o mês inteiro, a semana inteira. O máximo que a gente ainda consegue é deixar um final de semana em cartaz. Mas temos vários espaços, edifícios teatrais aqui na cidade. Tem escola profissionalizante de teatro, né? E vários grupos que acabam produzindo trabalhos, né? E a gente sabe que a gente faz uma iluminação com a companhia X, faz uma interpretação do espetáculo outro, e assim a gente vai vivendo de teatro. Daqui a pouco você está com uns quantos espetáculos ali em cartaz e produzindo outra coisa aqui, fazendo um audiovisual ali. Então, essa é a rotina do profissional de teatro, né? Porque a gente não é um ator ali que vai sentar e vai esperar que o trabalho vai vir ou vai ter um contrato a longo prazo, né? Então, a gente é tudo. É iluminador, é carpinteiro, é cenógrafo. Claro, cada um vai se especializando mais em cada área, sim, mas essa é a corrida diária, assim. Isso que tu falou é legal, né? Para viver de teatro. Cara, hoje tu é professor na universidade, e aí eu queria te perguntar isso, como é que tu vê, pô, sacanagem, tem alunos teus aqui, né, Venturini, Diego, gente, obrigado quem tá entrando na live, mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu tá vendo, como é que tu vê, o que que tu poderia dizer para quem tá entrando, primeiro, como é que tu vê a cabeça desses alunos que estão entrando na universidade? Porque tem isso, né? A gente conversou nas outras 2 lives também. Tem muita gente que quer só ser ator, viver ser ator e tal, e acha que sentado vai chegar o convite para fazer parte de uma companhia, para fazer um filme, para fazer comerciais de TV. Acha que a roda gira e de repente te ligam. Como é que tu vê a cabeça dessa galera que está entrando agora na universidade, às vezes com 17, 18 anos, e, claro, hoje, com esse lance da fama ser muito violento e muitas vezes deturpar a imagem do ator, do artista, como é que tu olha para essa galera que está entrando agora na universidade? Como é que tu vê essas cabeças aí, Rafa?
Tem sempre alguns pensamentos, até porque, como tu disse, é o jovem que está chegando ali, às vezes, com 17 anos, né? Às vezes a gente, e talvez, ainda não tenha nenhuma maturidade da escolha de um curso superior. É verdade. Alguns, né? Eu cheguei um pouquinho mais, com uma idade um pouquinho mais avançada lá no teatro, mas eu sabia desde cedo que era aquilo que eu queria fazer. Por outro lado, a gente cai. A gente vem com outras experiências teatrais, que é o meu caso, falando pelo meu caso, Sim. e aí tu chega na universidade e tu te depara com uma realidade bastante diferente, né? Esse aluno, por exemplo, que tu comenta aí, que ele chega com uma ideia talvez de cinema ou de malhação, enfim, talvez às vezes ele tem uma... Isso, às vezes ele vê que não era aquilo que ele queria naquele curso, ele acaba indo para uma outra esfera, às vezes tem uma seleção natural, assim, às vezes não, tem uma seleção natural. Tem. Assim como pode acontecer muito pelo contrário. A pessoa nunca fez teatro, às vezes não sabe nem por que escolheu aquele curso ali, ela está ali, assim, ela caiu de paraquedas. Só que ela cai ali e ela ama aquilo que ela começa a perceber ali e vai em frente, sabe? Ela se descobre ali, mas foi muito por acaso. Acontece. Quando eu fui para a universidade lá, o choque foi bem diferente. Assim. Até porque eu demorei um pouco para ir para Santa Maria, porque a minha realidade artística aí de Bagé, que nós tinha aquela configuração de grupo no final de semana, né? Então cada um era veterinário, o outro trabalhava no supermercado, cada um tinha a sua profissão durante a semana, e no final de semana eu utilizava o teatro como um esporte, né? Então eu tinha um preconceito comigo mesmo, eu dizia assim, eu vou fazer engenharia elétrica, e aí depois que eu tiver estabilizado, eu faço teatro. Mas isso era porque eu enxergava o teatro assim, porque era o jeito que ele se apresentava para mim. E na época que a gente viajava pelos festivais, Tom Uruguaiano e Dom Pedrito, naquele momento também, a grande maioria das companhias que a gente conhecia ali, eles tinham uma configuração parecida com a nossa. Entende? Então você ia lá, você voltava para Bagé, e eu sempre via aquilo assim, é um hobby. Não vai dar dinheiro, não é minha profissão, então eu vou desenvolver uma outra profissão e depois eu faço teatro. O que aconteceu? Eu entrei na pedagogia de paraquedas. Tá? Eu entrei na pedagogia aí na Urcamp de paraquedas e ali eu tive um amadurecimento. E esse processo de maturação fez com que eu conseguisse dizer, bom, eu vou para Santa Maria. Na época eu tive também um incentivo na época, minha noiva Marcele Cáceres, né? E ela também queria vir para cá para fazer educação especial. Então, juntos ali, a gente também teve uma mútua impulsão para vir para cá e aí aconteceu, sabe? Rafa, tu falou de festival aí, e a próxima pergunta era para tu. Eu tenho um aqui para contar, eu vou contar depois da tua. Primeiro, deixa tu contar. Qual foi o maior perrengue que tu já passou no teatro? Não precisa ser os nossos, Rafa. Se tu tiver algum outro perrengue, conta aí um perrengue daqueles bom. Tem muitos, Tom, tem muitos, assim. Mas já que a gente tá revivendo esses momentos, eu vou contar um nosso aí. Que a gente estava com um festival para ir para Uruguaiana, tudo pronto, bilheteria já tudo divulgado, vendido lá, na verdade. O diretor do festival lá ligou dizendo que a bilheteria já tinha encerrado, já fazia uns 2 dias. Casa e cheia. A gente, na época, casa cheia, e a secretária de Cultura, que eu não vou nem lembrar quem era na ocasião, eu não esqueço jamais. Ela tinha liberado um transporte pra gente, transporte da secretaria. Então tinha uma van já liberada, tudo certo, só que ela tinha... ela no dia ela não estaria em Bagé. Aí ela disse assim, vai em tal lugar e fala com fulano de tal que tá tudo certinho. E isso era uma noite anterior, no dia anterior, assim. Aí a gente foi nesse local falar com essa pessoa que ela tinha nomeado lá. A pessoa disse, não sei de van, não sei de nada. Não sei nem quem são vocês. E eu sei que ali foi o maior perrengue, assim, porque faltava um dia para o festival. Aquilo aconteceu, acho, no dia anterior. A gente foi, eu, tu, o Richarles, para frente se eu não me engano, era o Richarles que estava junto, ou era o Flávio, mas eu acho que era o Richarles.
para frente da prefeitura para falar com o prefeito, porque a gente tentou voltar na prefeitura de Getúlio. Se o prefeito fosse acessível assim, né? Lembrando que a gente tinha 17 anos, Tom. Eu lembro que para ir a esses festivais, nós precisava de uma professora da escola. Pra ir junto. Que tinha, Foi a cria escolar. Ali. Isso. E eu sei que a gente ficou uma manhã inteira querendo falar com o prefeito ali, tendo 16 anos, nós querendo bagunça na frente da prefeitura, lembra? E é óbvio que o prefeito não ia nos receber. Mas é óbvio. Eu sei que depois de uma manhã inteira que a gente ficou ali, chegou uma ambulância, e eles simularam a saída do prefeito com uma ambulância, que até hoje eu não sei se aquilo foi real ou se foi uma simulação que fizeram pra gente para convencer que o prefeito tinha tido tinha passado mal e tinha saído de ambulância, tu lembra? Ou seja, a secretária de Cultura sumiu, o prefeito passou mal, foi embora de van, de ambulância, e nós fodidos. E não acabou. A gente voltou para casa nessa caminhada lá do centro administrativo até em casa, e aí a gente foi tentando resolver, porque a gente precisava no outro dia estar em Uruguaiana. Aí a gente juntou as moedas que a gente tinha lá, o que cada um tinha. O pai da Ana Laura colocou um carro à disposição, levou alguns no carro dele. Outros foram de ônibus e a gente conseguiu estar no outro dia lá no festival. Fomos premiados, inclusive. Então tem essas peripécias assim, né, Tom? Era muito maluco. A gente ensaiava no final de semana, domingo, à noite, gente, toda tarde até à noite. E do início da casa do Tom ali, mais para baixo, tinha um campo que dividia um outro bairro, né? Era uma passada, assim. E a Daiane, que também fazia parte da companhia, ela morava nesse outro bairro, que ou a gente fazia uma volta muito maior, ou então a gente atravessava esse espaço que era perigoso de noite, né? Gente, para quem não entende, esse campo é enorme e é uma escuridão, mas uma escuridão. Hoje eu não sei como é que ele tá, mas é uma escuridão absurda. Tipo assim, se passar ali, tu morre de susto. Não precisa nem alguém chegar para te matar. O susto te mata ali. E tem uma distância, assim, que eu acho que são uns 500 metros que tem que atravessar, né? E a gente fazia isso, a gente levava a Daiane, isso 10 da noite, 11 da noite, até a casa dela, voltava, sabe? Era toda uma engenharia, era toda uma logística ali, nós todos jovens, né? Então, na verdade, 16 anos, 17 anos ali, fazendo algo que a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo, era algo pragmático, sabe? Sem teoria, sem conceitos, nada específico assim. Então, eu tenho um maravilhoso para contar. Tenho um maravilhoso para contar. Eu não lembro quem nos contratou. Se foi a ti que contrataram. Acho que foi tu que contrataram, Rafa. Uma apresentação no Centro Espírita. Tu lembra? Era o Centro Espírita, né? O Richard me lembrou hoje. E aí, era uma apresentação sobre religiosa, claro, assim, com o lance do espiritismo e tal, mas que falava sobre a beleza, sobre vaidade, não sei o que, discutia um pouco esse assunto. E aí, eu não me lembro por que a gente roteirizou mais coisas ali e tal, e aí a gente dividiu as cenas, principalmente o início do espetáculo, com o Richarlis vestido de mendigo, entrando de fora para dentro da igreja. Só que uma igreja da época, com todo amor e carinho, eles... Puta, cara, eles jamais iam aceitar um mendigo entrando. E aí tá, o espetáculo começa. Hã? Isso. Vai lá. O espetáculo começa com a Daiane ali, fazendo toda a cena e tal. E o Richard começa a tentar entrar na igreja. Porque ele era um ator, um espetáculo com figurino todo de mendigo. Aí os caras iam dizendo pra ele, né, Rafa, não, tu entra aqui, mas fica quieto aqui. Não, na verdade, a cena estava acontecendo e ele tinha que entrar. E começou a ficar aquele buraco porque ele não entrava. E ele precisava entrar para dar continuidade na cena. Só que os caras tinham barrado ele na frente. Na verdade, não deixavam ele entrar. Aí, mas eu faço parte do espetáculo. A gente precisou fazer essa interferência ali para ele conseguir entrar, mas deu um buraco muito grande, assim.
e nada do Richard, nada do Richard. Aí eu acho que, se eu não me engano, ele acenou para nós, assim, ó. E aí alguém da produção ali foi lá e liberou para ele fazer essa entrada. Era no centro espírita, que ainda existe, eu acho, ali na frente, na General Osório, ali embaixo, perto do mercado. E eles encomendaram esse trabalho para nós, eles deram um tema, e eu acho que foi um dos primeiros trabalhos ali que a gente teve um cachê, se eu não me engano, alguma coisa. Camarim com frios. Isso. Ele entrou, o Richard está aqui, ó, contando que entrou gritando. Ele tá aqui na live, botou lá, entrei gritando. Gente, calcula, isso aqui é Bagé, interior, extremamente conservador, um turrão, assim, boa parte das pessoas. Então, cara, um espetáculo dentro do centro espírita, entra um mendigo gritando, tu tá louco, esse cara correu risco de vida, meu irmão. Correu risco de vida. Mas então, depois do espetáculo, no meio do espetáculo, eu vou contar o pior ainda disso tudo. O Richard conseguiu, graças a Deus, entrar, fazer o espetáculo. E não sei que crise de que deu na barriga de alguém. Se foi minha, se foi tua, se foi do Flávio, não sei quem é que estava lá atrás nos bastidores. Que a gente estava vendo a situação toda acontecer e dá aquela crise de riso. Que eu não sei por que aconteceu. Assim, eu acho que de nervoso, porque tinha dinheiro envolvido, a gente precisava cumprir com o acordo. E, cara, foi aquela metralhadora de. Cara, foi um horror a barulheira que a gente fazia lá atrás. Espetáculo, a gente, meu Deus, eu só espero que eles não tenham escutado esse barulho. Eu acho que foi uma das primeiras grandes indiadas que a gente se meteu, né, Rafa? Exato, eu acho que foi sim, Tom. E eu lembro que eu levei a proposta e ia rolar grana, e a gente, não, vamos montar aqui. Eu já levei alguma coisa na cabeça, assim, de roteiro, e a gente sentou e fez e foi. Se eu não me engano, foi assim. E teve várias indiadas que se apresentaram aí nesses anos que a gente trabalhou em Bagé. Agora tem outra maravilhosa, não sei se tu lembra. É a última, eu prometo. A gente estava num festival, a gente levou as pulgas do Cunha de Leiradela, não sei se tu lembra, esse espetáculo que a gente fez. Só que esse não deu tempo de a gente terminar ele bem terminado. A gente não tava com o espetáculo pronto, mas a gente tinha que botar na rua, botar na estrada, né? Vamos levar. Não, vai dar tudo certo. Só que tinha trecho do espetáculo que acho que era eu, o Flávio, não tinha decorado ainda. E aí, o espetáculo tinha uma mesa no meio, enorme, com uma toalha gigantesca que ia até o chão. E o Rafa saía de cena e entravam os outros, eu, o Flávio e a Daiane. E aí do nada surgia o Rafa debaixo da cortina, debaixo da mesa, abria o texto, ficava dando as falas. Aí saía, ficava de ponta, né? rastejava, saía e entrava em cena pleno, assim, como se nada tivesse acontecendo ali, cara. Era um troço rústico, né, Rafa? Era lindiada, era violenta. Muito, lembro muito dessa cena que é por trás dos bastidores, Tom. E realmente eu saía, ficava embaixo da mesa, ficava dando ponto para todos ali, porque estava todo mundo ainda com texto. Imagina, olha só, a gente levou para um festival um espetáculo inacabado. E texto pra Dedéu, era texto. E a gente, meu Deus, que tanto texto. Mas o texto era ótimo, né? Era uma sátira, era maravilhoso, cara. Ah, muito bom, Rafa. Deixa eu pegar aqui mais perguntas, tá? Que te mandaram, tá? Que eu tenho aqui, que mandaram, na verdade, pro projeto. E aí eu vou te perguntar. Já tá em Santa Maria aí, já assistiu vários espetáculos. Aliás, um dos espetáculos mais lindos que eu já assisti foi aí, em Santa Maria, aquela vez que nos convidou eu e o Gabriel passar uma semana aí. Foi um dos dois espetáculos que eu assisti, foi muito marcante. Primeiro aquele que, não sei se tu lembra, que tinha as cadeiras todas amontoadas. O público tinha que chegar e arrumar a plateia para sentar, e sentar uns 50 pessoas dentro do palco, e o resto ficava lá de fora. E a cena ia mudando. Cara, isso me marcou esse espetáculo muito. Depois teve um outro, que era uma atriz gaúcha que morava no Rio de Janeiro, que era dos apitinhos, lembra? Que o final do espetáculo ela ficava apitando, dava um balde de apitos pra gente. Cara, são dois espetáculos que eu tenho várias cenas deles na minha cabeça, me marcou muito. Mas eu quero saber de ti. Qual o espetáculo mais te marcou? Assim, aquele espetáculo que tu assistiu e tu... Meu Deus! Que espetáculo é esse?
E Pergunta conta um pouco difícil, como é que Tom. era. Pergunta difícil. Tem vários espetáculos assim que mexeram comigo, né? E o marcar é quando a gente é muito gostoso isso quando tu tá assistindo e realmente aquilo te puxa, assim. Tu sai errando a arquibancada, né? Tu sai dali ainda em transe, né? Tu consegue se doar e o espetáculo consegue te puxar e às vezes te dá um soco no estômago, assim. Tem vários, Tom, tem várias coisas assim, mas tem um espetáculo que me marcou muito, assim, não sei se era pelo momento também que a gente, de estado, né, de emotivo que a gente está, mas é um espetáculo, e na verdade eu gosto muito do trabalho deles, que é o Me Vi Te Vendo, o espetáculo Zero, tá? Eles trabalham com manipulação de boneco, e esse espetáculo é um espetáculo de boneco, que mistura ali tanto ator quanto boneco, manipulador, e é um espetáculo da história, assim, é muito, muito sensível e acabou me pegando, assim. Então, na verdade, o trabalho todo dessa companhia, Me Vi Te Vendo, é incrível, incrível. Não sei se tu conhece, Não conheço. Foi aí em Santa Maria? eles são de Santa Maria, mas hoje eu não sei se eles estão em São Paulo. Às vezes eles vêm, trazem alguma coisa aqui, eles se formaram aqui no curso de artes cênicas aqui também. Então esse é um dos espetáculos assim que me marcou muito. Mas tem vários, né? Ao longo do tempo a gente tem alguns que marcam muito realmente e que às vezes não estamos os dois na plateia ali e por você ele só passou. Assim. Então, é muito particular isso, né? Quando o Sim. espetáculo consegue chacoalhar a gente assim. A gente sai mexido, né? A gente quer sair, quer fazer, a gente quer dominar o mundo, né? Aquilo nos preenche, nos enlouquece, né? A gente não consegue mais querer ficar parado, né? Aquilo é muito bom. Me diz uma coisa. Então, né, antes de te fazer a pergunta que eu faço para todos, tem uma pergunta final que eu sempre faço para todos, eu vou te perguntar qual foi a pergunta mais absurda que tu já ouviu na tua carreira artística, assim? De familiar, de amigo, que chegou e te perguntou uma coisa absurda. A Tati, semana passada, falou, né? Pô, chegou. Tipo, ela disse que pessoas tinham certeza que ela era puta. Só pode ser puta. Né? Faz isso que faça. Gente. A Helena já escutou coisas absurdas. Tipo, tá, mas tu vai trabalhar com o quê? Aquelas clássicas, né? Mas qual foi a tua? Qual a pergunta mais absurda? Ou as perguntas absurdas que tu já ouviu? Tem essas clássicas, assim, já ouvi de tudo, assim, já ouvi quase todas, né? Mas me marca muito, assim, um tio que uma vez me disse, quando eu tinha escolhido fazer, então, teatro, ele disse assim, e aí foi absurdo por dois pontos, né? Porque ele disse assim, tu é tão inteligente, por que tu não faz engenharia elétrica, né? Então foi um absurdo duplo, assim, né? Tu é tão E aí me inteligente. marcou, assim, tu é tão inteligente, por que tu não faz engenharia elétrica? E, mas já ouvi de tudo, já ouvi as clássicas, a gente ouve muito, sabe? Até hoje, sim. E Comenta Rafa, com alguém, às vezes, que não tem um conhecimento sobre a linguagem, sobre o teatro, e acaba saindo umas pérolas, assim. uma vez eu ouvi, né? Pá, era lá os caras que pagavam o cachê, o cara, é um bom cachê pra fazer essas gracinhas, né? A gente escuta de tudo, a gente escuta absurdos, assim. Ou todo ator é maconheiro, né? Tem uma outra que eu recebi pelo Instagram. Vocês ensaiam sempre pelados. Gente, que maravilha! Imagina que fedor, que coisa maravilhosa, suor dos corpos nus. Não, brincadeira. Rafa, uma das perguntas que eu faço para todo mundo é: como é que tu te vê daqui a 10 anos? Eu costumo dizer, Tom, que eu vivo o presente, assim, né? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, só tem uma coisa que eu quero estar fazendo, que é fazendo teatro. Então, essa é a única certeza, assim, que pode ser aqui, pode ser em Bagé, pode ser em São Paulo, não interessa o local. Eu preciso estar fazendo teatro. É uma necessidade que eu tenho. Eu já tentei ficar sem fazer teatro no sentido do ofício do ator, tá? A gente sabe que tem todas as outras áreas que abrange ali. E falando mais especificamente, assim, o que eu mais me identifico e pesquiso na área teatral é a atuação,
direção e iluminação, e também a sala de aula, né, o ensino do teatro. Mas dessas todas que eu citei aí, eu posso ficar sem fazer qualquer uma delas, menos o ofício de estar no palco enquanto ator. Eu já tentei ficar 1 ano por conta de estar com outras demandas nas outras áreas dessas que eu citei, e fiquei 1 ano sem interpretar, assim. E fiquei doente, sabe? Então, eu preciso estar sempre no palco, eu preciso estar sempre fazendo um trabalho de ator. Então, eu me imagino daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, estando no palco, tendo possibilidade de estar atuando, e vivendo teatro, arte. Que lindo isso, Rafa. Que ótimo ouvir isso. Estaremos lá velhinhos, assim, batendo mais papos, mais velhos, assim, caducando já, mas no palco. E ó, Certamente. a pergunta que eu faço para todos é: se antes de morrer, tu pudesse reviver uma cena de um espetáculo que tu fez, que cena é essa? Descreve pra gente, de que espetáculo? Descreve pra gente que cena é essa. Assim como o espetáculo que me marcou, tem várias cenas também. Mas tem uma cena assim, que me marcou bastante. É um espetáculo que já está engavetado, faz alguns anos já, a gente não está mais com ele, com direção do Marcos Caê. É um texto do Jorge Amado, a Guerra dos Santos. É um texto, para quem não conhece, que fala um pouco do preconceito religioso entre uma personagem que é a Adalgisa lá e que dissemina um preconceito, que ela é da Igreja Católica, muito fervorente lá, e ela acaba discriminando a sobrinha dela e outras personagens que são de uma religião de matriz africana. Então, acontece esse conflito, assim. Eu fazia uma personagem que se chamava Danilo, muito submisso a essa figura da Adalgisa, que era uma personagem da Tati Vinabé. E tinha uma construção durante todo o espetáculo muito sutil que eu precisava fazer, que era eu me transformava para dizer um não para ela. Eu não conseguia dizer um não. Eu era envolvido em todo esse preconceito e eu queria ajudar a minha sobrinha e outras situações ali em que estavam sofrendo esse preconceito a partir da religião que eles seguiam, e eu não podia, porque eu era submisso a todas as forças dessa outra personagem. E aí eu faço uma construção que precisa ser muito delicada até o momento que essa personagem se transforma, que é quando eu digo um não para ela. Todas as vezes, a gente rodou o Rio Grande do Sul com o Sesc e também ficou em temporada, assim, com o espetáculo em cartaz há bastante tempo, e todas as apresentações, quando chegava nessa cena que ela mandava mais uma vez ele fazer o que tinha que fazer, e ele só virava assim e dizia assim, ó, não. O público vinha abaixo, assim, sabe? O público vinha abaixo, assim, porque eles vibravam junto com essa personagem. Então eu conseguia ali construir toda essa piedade em cima da personagem, sabe? Que a gente vê muito no cinema, na televisão, na novela, porque dá tempo de construir, né? O cinema também consegue fazer isso, mas é difícil a gente construir ali em 60 minutos, em 40 minutos de espetáculo, toda essa construção. Então, seria uma cena que eu gostaria muito de fazer ela. Assim. E cada vez que ela se repetia, o público, então, vibrava, vinha abaixo, assim, aplaudia essa reação daquela personagem ali que se transformava. A partir dali, daí ela nunca mais conseguiu fazer qualquer interferência naquelas figuras ali. Muito lindo, Rafa. A gente vai morrer de pé dizendo não para um monte de coisa, né, Rafa? Ele não e coisas por aí. Então, Rafa, certamente. a gente está quase no finalzinho já, a gente tem alguns minutinhos. Eu só queria dizer que um dos espetáculos que mais me marcou, alguns dos espetáculos, eu contei alguns nas 2 primeiras lives, mas um deles que mais marcou, que estava em cena, que era a Balada de um Palhaço. Tu trouxe aqui para Bagé, foi marcante demais na minha vida, Rafa. O espetáculo me marcou de verdade. A gente estava numa luta ferrenha aqui, mas uma luta mesmo para levantar um festival de teatro
que não tinha apoio da prefeitura, o apoio era irrisório, assim, eram umas coisas, era bem ridículo o grau de apoio que a gente tinha, e a gente levantava com os nossos braços, assim, a gente levantava, todo festival a gente levantava R$ 1.500 de moeda para pagar o aluguel do Dom Diogo de Souza, então era aquele absurdo. E aí eu me lembro que tava com esse espetáculo em cartaz, e eu, Rafa, eu quero trazer esse espetáculo, quero que tu venha, quero que venha a galera de Santa Maria, e veio uma galera forte de Santa Maria, veio uma galera forte da UFPEL, e ele falou, tô com uma balada de um palhaço, eu não tinha lido, tu me mandou o texto, eu não li, que tava naquela loucura, e aí eu fui assistir, assim, fui assistir sem saber o que eu ia ver. E eu sentei cara, eu emocionei demais por mil motivos. Primeiro, por te ver em cena. O cara que tinha ido pra Santa Maria, que tinha vivido todas aquelas histórias comigo, e tava ali falando aquele texto, puta, fazendo aquela personagem que é demais. Que Plínio escreveu achando que ia morrer. Depois eu fui atrás, fui ler o texto, fui pesquisar sobre o espetáculo e fiquei assim, ó, caralho, velho! Que lindo, que bom que veio da boca do Rafa esse texto. Que coisa mais maravilhosa. Então, sem dúvida, um dos espetáculos que mais me marcou, que marcou minha vida, vai marcar pro resto da minha vida, é a Balada de um Palhaço. Para vários amigos de Porto Alegre, eu falei, cara, se um dia eu puder levantar um texto, pagar os direitos, é o Balada de um Palhaço. Eu queria te A dizer isso. gente, a gente depois, esse é um espetáculo que me marcou muito também, muito. Fazer essa personagem, muito, assim, o que me marcou foi muito fora da cena. Porque quando acabava, assim, sempre tinha uma história, sempre alguém vinha no camarim, era alguém que dizia, nossa, teve muitas histórias, assim, de alguém que saiu do emprego por conta de ter visto aquilo ali, sabe? Não, amanhã eu vou sair do emprego porque eu vou estudar para fazer um concurso e tal. E eu disse, não, que isso, não vou fazer porque eu já estou cansado, eu não quero me repetir, eu não quero fazer o que eu faço, sabe? E depois de tu ver que a pessoa realmente pediu as contas do trabalho, e acompanhando depois, né, e passou no concurso, ou seja, foi um potencializador, assim. Então, depois trocou a atriz, entrou o David em cena, que era o diretor, a gente conseguiu os direitos também por um bom tempo, o espetáculo foi repaginado, e hoje está engavetado, mas tem muita história, assim, algo que me marcou muito também essa construção ali. É uma discussão forte, né? O Plínio escreveu realmente quando já estava no leito ali do Achando que ia hospital. morrer, né? É um texto que é um texto mais, vamos dizer, poético, talvez, dependendo do ponto de vista, assim, é o mais poético que ele escreve. Assim. Lindo, lindo, porque fala do nosso ofício também, né? Fala da arte do palhaço, fala do correr atrás. A Maia acho que estava colocando do pedágio ali, eles também eram de um circo decadente e precisar. E é aquele conflito entre não é nem o poder ali, mas é o sobreviver, né? Tem um palhaço ali que discute sobre a sua poesia, o não se repetir em cena, que aquilo está maçante. Ele parece um operário de fábrica, ele coloca, são palavras do próprio Plínio, que aperta sempre o mesmo botão. Por outro lado, tem o dono do circo, e que seria hoje o empreendedor, e que precisa vender, porque aquilo é a profissão. Então, existia aquele conflito ali entre poesia, entre a profissão, muito forte. Assim, muito, cara. E eu acho que isso é uma lembrança, tanto do festival, mas principalmente da nossa época, do quão puro a arte nos pegou, numa época em que nós éramos extremamente puros, e a arte vinha com uma pureza em cima de nós, gigante. A gente nem tinha posicionamento político, a gente não falava nem sobre isso, a gente não tinha maturidade para isso na época. Era pura e simplesmente amor por uma coisa que a gente não tinha dimensão do que era, mas que era que a gente se envolvia de tal forma que eu me lembro das nossas correrias do dia do espetáculo. E o Rafa correndo, arrumando luz, vestindo já no figurino, já na personagem, tu pra lá e pra cá. Cara, era muito marcante e eu acho que é esse o lugar, essa é a hora que pega todo mundo. Essa chama que quando queima a pessoa, não dá. É que nem eu brinco. Quando tu escuta esse de si, é uma porta que abre e jamais fecha. Se tu faz teatro e aquilo chegou, é uma porta que abre e jamais fecha. E é tão marcante que eu vou te mostrar o que eu tenho ainda guardado aqui em casa. Nossa, Tom! O
Peixe do meu doce namorado. É ele, velho. E, ó, Nossa, isso e tem o casaco. o casaco da tua personagem. Eu tenho Cara, todos os figurinos. O teu, o do Flávio, o da Marcele. Eu tenho eu todos tenho, guardados numa mala. eu tenho uma coisa aqui, ó. Cartaz, Ah! Mentira, caralho! cartaz aqui, ó. Um Lá na pouco Foto manchado pelo Lírio. tempo. Aham. Ah, E, caralho, que demais, Rafa. Que demais, e o velho. quão importante que a escola, ou que o curso de teatro, ou que a proximidade com a arte, né, com o professor e com a arte, que proporciona isso, é tão importante, porque quantos de nós ali, em contato com o Tadeu, na própria escola, outros frutos que vieram lá do Vladimir, do Sávio, né? Não dá para esquecer o Sávio também, dessa cena artística da época. Anos Quantos 2000. frutos que deram e que hoje tem grupos ainda em Bagé, Do Michel esqueci o nome Godinho, do agora, do Mildo. Michel, esqueci o nome do grupo, na verdade. E que são frutos desse pessoal da antiga, né? Dessa estrutura teatral É verdade, o antiga. Michel é do Sávio, é verdade. É os Carlitos. Né? Isso, Os Carlitos é o nome do grupo. Rafa, então antes de acabar, falta minutinhos para acabar a live. Eu queria te pedir, primeiro de tudo, te agradecer imensamente. Estou muito feliz. Isso vai ficar registrado para a eternidade. Tá? Todas as lives, todas as lives vão estar na íntegra aqui no meu IGTV, mas eu vou fazer recorte de vários momentos de todas as lives. E todas essas lives vão ser apresentadas num vídeo único, os pedaços recortados desses momentos mais interessantes, junto com trechos também do documentário Por que um Teatro? Defende a ideia de um teatro em uma cidade, um documentário que a gente fez lá na época do festival de teatro. Então já juntar essas duas coisas. E para encerrar, Rafa, o que é que tu diria para alguém que quer começar a fazer teatro hoje, agora? Fazer, tem que ir, entende? Principalmente aí de Bagé. Claro, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento que diz, agora eu vou sair e vou fazer. Né? Vamos falar para quem já está praticando teatro aí nos grupos da cidade, né? Todo mundo tem um momento de dizer, não, agora eu vou para fora, eu vou buscar uma escola de teatro, um curso profissionalizante, ou um curso técnico. É ir. Teatro é um eterno movimento. A gente está sempre em movimento. Não adianta, não é parado, não é sentado, né? Não é se formar que vai vir o emprego bater ali na porta, ou a Produtor de contratação. elenco? Produtor de elenco é um eterno movimentar. Então, é ir. É saber que é aquele momento, se é o momento de ir, não tem idade, né? Cada um tem dentro de si de encontrar esse momento certo. Eu demorei um pouquinho a encontrar, como eu falei anteriormente, eu pensava que ia fazer engenharia, depois eu ia ganhar dinheiro para fazer teatro, e chegou no momento que eu disse, não, é isso que eu quero fazer e eu estou preparado para ir. E aí eu fui. E agora eu não paro mais. Eu continuo indo. Eu não estou parado, eu continuo indo. Então, é ir, é buscar. Seja em Bagé, seja fora de Bagé, que pode ser feito aí também, né? Mas é Buscar o fazer. seu espaço. Mas Mas... não deixar de ir. Rafa, a Mayara tá mandando felicidades, Rafas. A Anne mandou, que baita live, saudade do Rafa. Vitim, a Aline Souza, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Caetano, Richarles. E é uma turma enorme aqui. Natália Lavrati, Thiago Rufone, lá de Porto Alegre. Guilherme Carraveta, lá de Portugal. A Bejaneda também tá aí. Olha aí, o povo aparece. Dina Brito, Luciano Rosado. Gente, Ana, que maravilha, gente. Muito obrigado a todos que assistiram essa live. Eu estou muito feliz com esse projeto. Muito obrigado, Rafa. Sábado que vem é a penúltima live com mais o Bageense. E logo a gente vai contar mais histórias. Muito obrigado, Rafa. Fica com Deus e que a gente se veja logo, que venha logo essa vacina para nossa idade, que a gente se vacine logo para a gente poder se encontrar, meu irmão. Saudade tua, fica bem. Saudade, Tom, prazer, imenso prazer.
Beijão todo mundo que acompanhou aí. Saudade de Charles, Yane, né? Um beijo e que logo a gente possa se reunir aí nos palcos e na vida como um todo. Valeu, Rafa. Abração, meu velho.